Para começar a nossa reunião, eu vou ler aqui uma mensagem que tem num livro já bem antigo que chama Manancial do Deserto. É uma reflexão do dia 5 de outubro. Eu estava fazendo a minha devocional esse ano, essa semana aqui, e eu peguei esse livro e eu li e achei propício para esse momento, para esse tempo nosso aqui. E o versículo que tem destaque está em 1 Reis 17, 7, diz assim: Mas passados dias, a torrente secou, porque chovia sobre a terra. O preparo da nossa fé será incompleto se não entendermos que há uma providência na perda, um ministério na falha e enfraquecimento das coisas, uma dádiva no vazio. As inseguranças materiais da vida contribuem para a sua firmeza espiritual. A tênue correnteza junto a qual Elias está sentado e meditando é uma figura da vida de cada um de nós. E sucedeu que o ribeiro se secou. De uma forma ou de outra, teremos que aprender a diferença entre confiar no dom e confiar no doador. O dom pode ser bom por um tempo, mas o doador é o amor eterno. Querite representava um sério problema para Elias, até que chegou a Sarepta. Então tudo ficou claro como dia. As palavras duras de Deus nunca são suas últimas palavras. Os ais, as perdas e as lágrimas da vida fazem parte do interlúdio, não do fim. Se Elias tivesse sido levado diretamente a Sarepta, teria perdido uma experiência que ajudou a fazer dele um profeta mais sábio e um homem melhor. Junto a Querite, ele viveu pela fé. E quando em nossa vida se secar algum ribeiro de recursos terrenos, aprendamos que a nossa esperança e socorro estão no Deus que fez o céu e a terra. Vocês lembram dessa história que Querite é onde Elias foi alimentado pelos corvos, aonde ele bebeu a água do ribeiro, até que o ribeiro secou, porque essa foi a profecia, que não ia chover, não choveu e o ribeiro secou. E Deus veio para ele e mandou que ele fosse a Sarepta, onde lá uma mulher iria abrigá-lo e iria lhe dar de comer. Só que quando ele chegou lá, aquela mulher também não tinha nada, mas Deus providenciou tudo para ela e ela ajudou a Elias e também Elias ali pôde realizar o milagre no filho dela, dando-lhe vida novamente, e foi ali que ele teve onde ele se tornou profeta mais sábio e um homem melhor. E assim, também como diz o Salmo 37, 25, né? Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus não nos desampara, Deus está sempre junto de nós, Deus sabe das nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais, pois todos nós temos necessidades. E essas necessidades nós devemos, em nossas orações, colocar para Deus, para que Ele supra as nossas necessidades, que Ele nos mostre. E estejamos sempre dispostos a deixar Deus à frente da nossa vida e viver a palavra dia após dia, para que possamos também ser bênçãos na vida de outra pessoa,
sermos sal da terra, luz do mundo e vivermos uma vida plena diante de Deus. Mesmo diante das dificuldades, Deus vai nos ajudar e vai suprir e vai falar ao nosso coração. Nesse momento, eu passo a palavra à Vânia, pois nós vamos ter o nosso momento de louvor. Boa tarde, irmãs. Que alegria louvar a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Com todo o nosso coração, com todo o nosso fervor. Vamos louvar a esse Deus tão grandioso, esse que nos dá tudo, esse que sabe o tempo melhor para tudo. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, impossível e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra, no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua está revelada em nós, expressão do teu amor, incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra, no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor, incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são os teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou
tão precioso para Deus, que Ele deu pro seu filho para morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Foi na cruz, esse dia eu vi meu pecado castigado, Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Tem fé em Deus e nele crê, se negras sombras sobrevêm. Tem fé em Deus que reina além, os astros no azul mantém, e ao triste ser concede o bem, e ouve o choro infantil também. Tem fé em Deus que junto está, eleva Ele, guardará com bem também o trono teu. Tem fé Tem fé em Deus que junto está, relembra Ele, guardará com bem também o trono céu. Tem Deus, tem Deus, tem Amém. Obrigado, Vânia. E neste momento eu vou ler o Salmo 4, parte B. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Essa oração, neste momento, será pelos nossos filhos, os filhos que estão na igreja, aqueles que estão afastados, pelas mães que tanto estão desejando terem os seus filhos, e nesse momento está tão preocupante elas engravidarem, mas Deus tem um momento certo para todas as coisas, pelas crianças da igreja, por aqueles que nasceram dentro da igreja e estão afastados, sabemos que são muitos, e a nossa oração agora será pelos filhos.
pelos de coração, pelos próprios filhos, pelos sobrinhos, que se você tem uma criança, um jovem especial, que nessa hora você se lembre dele nessa oração. E eu vou pedir para que a Vilma faça essa oração neste momento, por favor. Graça e paz, irmã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu hoje, somos gratos pelo sopro de vida. No nome santo de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, nos perdoa, Pai, porque nós carecemos, Senhor, da Tua misericórdia, e sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Pai querido, neste momento, Senhor Deus, eu clamo junto com as minhas irmãs, pelos nossos filhos, Senhor Deus, nossos filhos de carne e os de coração, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós pedimos, Senhor Deus, e clamamos ao Senhor, certo que o Senhor pode ouvir, e o Senhor ouve, Senhor Deus, o clamor, Pai. Pai querido, nós pedimos, Senhor Deus, que aqueles que estão afastados, Senhor Deus, da Tua casa, que eles possam retornar, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, Senhor. Traz os seus filhos, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor possa ouvir, Senhor Deus, o clamor dessas mães. Muito, Senhor Deus, vem pedindo, Pai Todo-Poderoso. Ó Senhor, que eles possam estar desfrutando, Senhor, na Tua casa, da presença do Senhor, Senhor, com as Tuas famílias, Senhor. Pai querido, o Senhor nos fez uma promessa, Pai, que aqueles que são nascidos do Senhor, Pai querido, a geração e a próxima, Senhor Deus, estaria, Senhor Deus, sendo abençoada, Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, pelas Tuas promessas, ó Pai querido, que elas sejam sobre a vida dos nossos filhos, Senhor. Alcança, Senhor Deus, com a Tua misericórdia, Pai amado. Com o Teu braço forte, Senhor Deus, nós clamamos, Senhor Deus, que o Senhor possa resgatá-los, Senhor. Ao Senhor não existe, Senhor, situação impossível, Pai. Tudo, Senhor Deus, está patente às Tuas mãos, ó Pai. Socorre, Senhor Deus, essa mãe, Pai, que clama, Senhor Deus, por este filho, Pai. Pedimos, Senhor Deus, pelos filhos de coração, aquelas pessoas a qual nós oramos, Senhor Deus, que o Senhor colocou em nossos corações para que nós pudéssemos buscar, Senhor, em seu favor, Pai. Pedimos também pelas crianças da nossa igreja, pedimos, Senhor Deus, por cada criança nascida, Senhor Deus, por cada adolescente, por cada jovem, Pai querido, que o Senhor esteja, Senhor Deus, direcionando os caminhos, guardando e os livrando do mal, Pai. Pedimos também, Senhor Deus, pelas crianças deste Brasil, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Que possam ser alcançados, Senhor Deus, pela Tua graça, pelo Teu perdão, Senhor Deus, e que suas famílias possam juntos, Senhor Deus, estar contigo, Senhor Deus. Pai amado, nós agradecemos, Senhor Deus, a oportunidade de podermos buscar ao Senhor, Pai. Pedimos, Senhor Deus, a Tua misericórdia, Pai. Pedimos, Senhor Deus, nos perdoa, Pai. Pedimos que o Senhor também visite os filhos que estão doentes, Pai. Aquelas mães que estão desesperadas, Senhor Deus, pedindo por cura. Ó Deus, se for da Tua misericórdia, Senhor Deus, se for da Tua vontade, nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus misericordioso, mas nós sabemos que a vontade do Senhor, ela é soberana, Pai. Se for da vontade do Senhor, concede, Senhor Deus, a cura, Pai, a essas crianças, aos adolescentes, aos jovens, Pai. E dá descanso no coração das mães, Pai. E se ainda não houve resposta, Pai, que essa mãe possa descansar, sabendo que o Senhor é o Deus que trabalha, Senhor Deus. Até mesmo, Senhor Deus, no oculto, Pai. O Senhor trabalha no silêncio, Pai. Que ela possa descansar no Senhor. É no nome de Jesus que eu peço. E agradeço, Senhor Deus, a oportunidade. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nesse momento também, nós teremos um momento de oração pelos enfermos. Nós temos muitas pessoas na nossa igreja enfermas, parentes de irmãos nossos da igreja enfermos. Temos também uma boa notícia do pastor Cole, que está se restabelecendo, já está em casa. Temos pedidos de alguns pastores lá também, que estão pedindo oração, não só por enfermidade, mas pelo trabalho, o campo de missão
nesse período um tanto quanto complicado, e eu gostaria que a Vilma, lá, irmã da Vânia, que vai ser direcionado nesse momento, fizesse a oração pelos enfermos e fizesse um pedido especial pelo pastor Valcimei, que eu tive a notícia agora que ele retornou ao hospital, porque ele está com suspeita de Covid. Então, eu gostaria que reforçasse a oração em favor do pastor Valcimei. Vilma, por favor, dirija-se em oração agora. Senhor nosso Deus, nós estamos na sua presença, Senhor, para agradecer as bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa paz, Senhor nosso Deus. Mesmo com os problemas, Senhor, mas confiamos em Ti, Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo que temos junto com as irmãs, Senhor, para orar, para ouvir a sua palavra, Senhor, para pedir, para agradecer. Senhor, pedimos, Senhor, para o Senhor olhar para aquelas pessoas que estão aflitas, Senhor, estão doentes, estão nos hospitais, Senhor, para as cirurgias comuns, o tratamento, Senhor. Temos tantas crianças, Senhor, se tratando com câncer, Senhor. Ajude, Senhor, nosso Deus. Ajude as famílias, Senhor. Como é triste termos um doente em casa, Senhor, ou mesmo no hospital. Que o Senhor ajude-os a entender, afofe os corações deles, Senhor, que eles possam entender o que está acontecendo, Senhor, que o Senhor não vai deixar nada faltar, Senhor. Senhor, também agradecemos pelo pastor Paul, que melhorou, Senhor, que está bem, que saiu, Senhor, dessa doença, Senhor, que está assolando o mundo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dele. Senhor, também pedimos, Senhor, pelo pastor Valcinei, esteja com ele, com a Cris, com a sua família, Senhor, nosso Deus. Esteja no tratamento que ele tiver que fazer, Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado por esta tarde, que nós possamos aprender mais e mais a sua palavra, Senhor, nosso Deus. Abençoe o pastor que vai trazer a mensagem e as nossas irmãs, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém. Obrigada, Vilma. Nesse momento, eu vou passar a palavra para o pastor Gilberto Barbosa. Peço para que ele se apresente, porque eu acho que nem todas conhecem ele. E gostaria também de pedir para que, após a mensagem, ele também petre a bênção apostólica. E logo após eu volto para as considerações finais. Vamos então ouvir. Boa tarde, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada uma de vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez. Há um ano atrás, mais precisamente no dia 6 de outubro do ano passado, eu também convidado pela irmã Miriam, estive com vocês aí lá no templo, da igreja. Agora, nesse tempo de pandemia, estamos nos valendo desse recurso. Louvado seja Deus pelo Ministério de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pela IPP-TV. E mais uma vez eu louvo ao Senhor pelo privilégio de estar aqui com vocês, a convite da irmã Miriam. Eu sou um dos pastores da Igreja Presbiteriana da Lapa e sou casado com a Rosângela. Completamos 28 anos de casados agora em setembro. Temos 2 filhos, o Samuel, com 25 anos, e o Gustavo, com 20 anos. E é um prazer estar aqui com as irmãs, e a nossa oração é que nessa tarde Deus continue falando ao nosso coração. E eu quero convidar as irmãs para que acompanhem a leitura, que abram as suas Bíblias, ou no formato impresso ou digital, no texto que já foi amplamente divulgado, que estaremos trabalhando nessa tarde, que é o Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 15, a partir do versos 21 ao verso de número 28. Mateus, capítulo 15, dos versos 21 a 28. A palavra de Deus nos diz, irmãs: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia,
e viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vamos orar mais uma vez, irmãs? Pai, muito obrigado por essa tarde, por esse momento aqui no Mulher Esperança agora, em que depois de ouvirmos leituras da tua palavra, cantarmos ao Senhor, de orarmos também a ti, agora precisamos ouvir a instrução da tua palavra. Usa o teu servo como lhe aprouver. E eu peço que o Senhor também ilumine o coração de cada uma das irmãs e amigas que estão neste momento acompanhando Mulher Esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém. O clamor de uma mãe aflita. Neste exato momento, uma mãe está chorando. Uma mãe está aflita, preocupada com os seus filhos, talvez particularmente com um deles, algum filho, alguma filha que está passando por alguma dificuldade, ou porque está enfrentando uma enfermidade, ou porque está enfrentando dificuldades em decorrência de uma vida rebelde, desobediente ao conselho dos pais. Mas será que talvez aqui, aonde nós estamos transmitindo Mulher Esperança nessa tarde, não tem uma mãe assim também, que está aflita? De repente você não tem colocado isso para fora, ninguém sabe, ninguém percebe, mas Deus nesta hora, nesse exato momento, sabe a dor que está talvez no seu coração, minha irmã. Esta é uma palavra da parte de Deus para todos nós, mas especialmente para as nossas irmãs que estão passando por essa luta. O Senhor Jesus está agora na região de Tiro e Sidom. Ele antes estivera na região de Genezaré, região ali da Galileia. Ali ele lidou com algumas situações, o texto nos diz no final do capítulo 14, a partir do verso 34, que ele chegando à terra de Genezaré, as notícias se espalharam de que Jesus estava por ali. E muitas pessoas afluíram para aquele lugar para serem curadas, tocarem na orla de suas vestes. Mas ali também, naquela região, homens migraram de Jerusalém com outro objetivo no coração: testar Jesus, pegar Jesus em alguma contradição. E eles pegaram Jesus numa questão muito, talvez assim, secundária, mas eles disseram: o Senhor Jesus está quebrando a tradição, porque os seus discípulos, vocês não lavam as mãos, vocês não estão preocupados com a higiene que vocês precisam ter com as mãos. Jesus, conhecendo a intenção do coração daqueles homens, ele diz: vocês estão me cobrando de uma tradição, mas vocês cometem um erro pior. Vocês não honram seus pais, vocês têm dado desculpas para não cuidar dos seus. E Jesus aproveita essa situação para falar do que de fato contamina o homem, se é o que entra ou se é o que sai do homem. E ele então termina, dizendo lá no verso 19: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Logo após esse episódio, então, diz a palavra de Deus que ele partiu dali da região de Genezaré e agora ele está numa região fora do arraial judeu, ele está num território gentil e ele está agora na região de Tiro e Sidom. Marcos também registra essa passagem, essa experiência que nós haveremos de estudar nessa tarde.
O texto já nos informa que, estando ali na região de Tiro e Sidom, uma mulher se aproximou do Senhor Jesus e dos seus discípulos. No verso 22 diz que esta mulher era cananeia. Marcos a registra como uma mulher cirofenícia, uma mulher grega. Não era uma mulher da comunidade dos judeus, era uma mulher da comunidade dos gentios. E nós vemos agora essa mulher trazendo diante da pessoa de Jesus um problema. E ela se aproxima do Senhor Jesus, conforme nos diz o texto, com um clamor. Ela começa a gritar, ela começa a clamar ao Senhor. E ela diz assim: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela tem uma filha, e essa filha está atormentada por espíritos demoníacos. Ela está endemoniada. Aquela mãe certamente escutou acerca de Jesus, ouviu falar da fama de Jesus. Ela o chama de filho de Davi. Isso para nós é muito sugestivo, porque para ela ter chamado Jesus de filho de Davi, ela tinha noção e conhecimento da messianidade de Jesus. Porque chamar Jesus de filho de Davi, como por exemplo o cego Bartimeu também fez, significa que ela conhecia a história e a profecia da chegada e da vinda do Messias. Esta mulher está com um problema, com uma luta, e ela vem então agora, meus irmãos, clamando ao Senhor, dizendo: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu já aprendo aqui uma lição que eu quero aplicar. Eu vou aplicando ao longo da exposição nessa tarde esse texto. A primeira coisa que nós precisamos fazer quando a dor, o problema chegar, e no caso aqui hoje estamos falando mais especificamente da preocupação das mães para com seus filhos e filhas. Tivemos agora um tempo de oração onde as irmãs oraram por isso também. É clamar ao Senhor. Muitas mães, muitas vezes, em desespero, diante da luta, da dificuldade que estão enfrentando, vão procurar socorro em outros lugares, vão bater em outras portas. Mas esta mulher está nos ensinando nesta tarde, através deste episódio registrado aqui, que o endereço para nós buscarmos socorro é na presença do Senhor Jesus. Pois então ela já nos ensina, quando a dor chegar, quando a dificuldade chegar, quando a tribulação chegar, quando você, minha irmã, não souber mais o que fazer em relação à criação, à educação dos seus filhos, que muitas vezes não querem mais ouvir os seus conselhos, clame ao Senhor. Faça como essa mulher: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu não sei qual é a dor, qual é o problema, qual é a situação que você, de repente, está enfrentando com o seu filho, mas o conselho de Deus é o mesmo. Clame ao Senhor. O Salmo 86 diz assim: no dia da minha angústia, clamo ao Senhor, porque Ele me ouve e Ele me responde. Mas é interessante que Jesus aqui vai trabalhar nesse texto, e se você ler essa passagem de forma muito rápida, você pode chegar a algumas conclusões precipitadas. Porque olha só o que aconteceu quando essa mulher clamou ao Senhor. O texto diz aqui no verso 23 que ele não respondeu palavra alguma. Pode imaginar aquela mulher que vinha pelo caminho clamando ao Senhor atrás de Jesus, atrás dos seus discípulos, mas Jesus não lhe dirigiu a palavra. Jesus não falou nada. O que será que Jesus queria ensinar para aquela mulher? O que será que Jesus quer ensinar para nós nessa tarde? Uma das nossas irmãs que já orou aqui disse que muitas vezes Deus trabalha no silêncio. Mas como nós temos desespero no silêncio, quantas vezes nós nos perturbamos, porque muitas vezes você clama e você quer ouvir a resposta na hora, você quer já que o Senhor te responda imediatamente. Nós vivemos numa sociedade extremamente imediatista, essa sociedade que tudo hoje num piscar de olhos, no teclar apenas a uma tecla, as coisas acontecem, as comunicações hoje são muito rápidas, e nós às vezes queremos que Deus haja assim para conosco. Certamente Deus já conhecia todo o contexto da história dessa mulher, mas ele vai testar a fé dessa mulher. É por isso que nesse primeiro momento ele age com uma aparente indiferença,
mas você conhece o nosso Senhor Jesus. Jesus nunca chega atrasado. Isso já aconteceu em outros momentos. Lembram-se quando Marta e Maria mandaram um recado para Jesus dizendo: o teu amigo a quem amas está enfermo. Era para Jesus ter largado tudo na nossa ótica e ter ido ao encontro de Lázaro. Mas Jesus ainda, no nosso relógio, de acordo com o nosso cronograma, com o nosso tempo, Jesus se atrasa. Mas Jesus nunca chega atrasado. Há um cântico que nós gostamos muito de cantar que diz: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda há. Seja feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ela clama ao Senhor. No primeiro momento, Jesus não escuta. Ou melhor, Jesus não lhe dirige a palavra. Ele a escutou sim. Antes mesmo dela clamar, o Senhor já sabia que essa mulher haveria de segui-lo naquela região. Agora, uma coisa que me chama a atenção é a atitude dos discípulos. E aqui vem uma lição para nós também. Os discípulos ficaram incomodados com aquele clamor, com aquele grito. E eu faço de novo um paralelo com esse Bartimeu, porque quando Bartimeu soube que Jesus estava passando ali próximo a Jericó, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E sabe que as pessoas que estavam próximas do que ele cego falavam para ele? Cala a boca, para de falar, o mestre não vai te ouvir, para de importunar o mestre. Mas diz a Bíblia lá que cada vez mais ele gritava. E aqui os discípulos de Jesus estão dizendo assim: Senhor, manda embora essa mulher. Essa mulher vem atrás de nós, gritando, gritando. Despede logo essa mulher. Não sabemos se nessa expressão despede, ele estava dizendo: faz logo alguma coisa por essa mulher, atende logo o pedido dessa mulher, porque ela está incomodando a gente. É tão triste, irmãos, quando nós, a comunidade da fé, os irmãos em Cristo, as irmãs que têm esse lindo ministério aqui do Mulher Esperança, perde a paciência com o clamor de socorro de uma mãe, de uma irmã. Talvez você tenha pessoas no seu convívio que estão enfrentando um problema há muito tempo. E vez por outra, essa pessoa te procura, liga para você, manda um áudio lá no WhatsApp, uma mensagem, e às vezes talvez você não vai dizer para ela nunca, mas você pensa: meu Deus, de novo essa irmã me falando, essa irmã está me incomodando, eu não aguento mais ouvir essa irmã pedindo oração, pedindo ajuda. Meu Deus, alguém tem que dar um toque para essa irmã, alguém tem que falar com essa pessoa que ela está incomodando, que ela já está sendo inoportuna. Os discípulos estavam agindo assim. Mas Jesus meio que ignorou o que eles fizeram. O que Jesus vai falar é uma outra coisa. Jesus não disse: tá bom, eu vou mandar essa mulher embora. Ele não fez isso. Mas Jesus aproveita aquela ocasião, porque ele também, sempre nesses episódios, ele aproveita para ensinar os seus discípulos algum princípio, alguma lição. Mas ele agora lembra uma coisa que parece que Jesus está indiferente àquela mulher por essas palavras também. Ele diz assim, no verso 24: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não tenho como afirmar, irmãos, mas me parece que a mulher não ouviu essa parte de Jesus. Ela não ouviu Jesus dizendo isso aos seus discípulos, porque ela continua gritando. Ela continua clamando. Mas os discípulos talvez ficaram pensando: o que o mestre quer dizer com isso? Eu não fui enviado senão à casa de Israel, aos perdidos da casa de Israel. Nós sabemos, Jesus veio dos judeus, da tribo de Judá. Jesus começou a pregar aquela região, mas nós também sabemos, à luz de outros textos das Escrituras, que o plano de Deus não era apenas para os judeus, mas o Senhor haveria também de alcançar os gentios, como de fato alcançou. E é interessante que ele não está no território judeu, como eu disse há pouco lá na introdução. Ele está na região de Tiro e Sidom. Essa mulher não é judia, essa mulher é grega, Ciro-fenícia, como diz Marcos lá no seu evangelho, e aqui Mateus prefere utilizar a expressão cananeia, que é também de uma outra região, um nome similar daquela mesma terra. A mulher está agora clamando cada vez mais. Mas olha só o que nos diz o verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: socorre-me. Irmã, você que está acompanhando o Mulher Esperança nessa tarde, talvez você esteja diante do Senhor agora, prostrado aos pés dele.
Esse é o melhor lugar que você pode estar. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Nós não sabemos se Ele atenderá o seu pedido, o seu clamor, exatamente como você quer. Porque às vezes nós não sabemos pedir. Nós pedimos mal. Mas você pode clamar ao Senhor, derramar a sua alma diante do Senhor e dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. O meu pedido, o meu clamor é este. Eu entrego nas tuas mãos essa causa, mas não permita que essa luta, que essa dificuldade que você está enfrentando impeça você de adorar ao Senhor, porque Ele nos fez para isso. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nessa tarde, você pode adorar o Senhor, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, mesmo que você esteja enfrentando lutas e dificuldades, adore ao Senhor. Ele está esperando neste momento que você o adore, que você expresse com seus lábios louvores, adoração, oração, se derrame na presença dele. Mas ele está pronto também para ouvir o seu socorro. A aflição dessa mãe é tamanha que agora ela já não fala mais: Senhor, filho de Davi, socorre-me, mas ela só grita: socorre-me, Senhor. A aflição não é só da filha que está endemoniada. A aflição é do coração dessa mãe também. Talvez muitas vezes os filhos não se dão conta de que estão entrando num caminho perigoso, num caminho que vai levar à morte, à destruição. E muitas mães choram, muitas mães sofrem porque estão clamando neste momento. Como já falamos lá no início, se você está na presença de Deus, clame ao Senhor. Eu gosto muito de um louvor e que me fala muito ao meu coração diante de uma história como esta, e eu quero rapidamente cantar um pedacinho aqui para você. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Peça socorro ao Senhor. Clame ao Senhor como essa mulher está fazendo. Mas olha a sequência do texto. Jesus está provando a fé dessa mulher. Jesus está testando a fé desta mulher. Talvez nessa tarde o Senhor também esteja nos provando. Assim como provou o seu servo Abraão, requerendo o seu único filho em sacrifício. Talvez o Senhor esteja pedindo também que você, nessa tarde, apresente o seu filho, a sua filha na presença dele. Ah, pastor, mas ele não está nem aí. Faz tempo que eu não vejo meu filho me acompanhando nos trabalhos da igreja, ou lendo a Bíblia, orando comigo. Ainda assim, minha irmã, como eu sei que vocês têm o Projeto Ana, mães de oração, intercessoras, quantas respostas, quantos testemunhos lindos nós temos de mães que choravam, que clamavam por seus filhos, e hoje os seus filhos estão na presença de Deus. E eu peço até licença para contar isso. Eu sou fruto da oração da minha mãe. Aos 15 anos eu comecei a experimentar coisas que o mundo oferece. Um jovem adolescente que estava despontando para o mundo. Comecei a trabalhar, comecei a estudar no período noturno na escola e tive contato com pessoas, e isso foi atraindo-me para coisas erradas. E muitas vezes ela sabe disso hoje, porque eu já contei, mas eu observava a minha mãe de madrugada abrindo a porta do meu quarto. E às vezes ela estendia a mão sobre mim na cama, eu dormindo. E muitas vezes eu olhava assim, disfarçadamente, e falava: o que a minha mãe está fazendo aqui, agora no meu quarto? E eu sou fruto das orações da minha mãe. Por isso eu quero dizer a você, minha irmã, clame ao Senhor como essa mulher está clamando, ainda que pareça que Jesus não está te ouvindo. Porque olha só o que Jesus vai falar agora, meus irmãos, na sequência, verso 26. Então ele, respondendo a ela, ele diz assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Se você estivesse no lugar daquela mulher e escutasse Jesus falando isso com você, você que vem clamando pela estrada,
Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Senhor, socorro, Senhor, atende o meu clamor. E aí Jesus vai e diz isso para você. Será que você desistiria? Será que você diria assim, ah, não, isso é demais. O Senhor Jesus agora foi totalmente insensível à minha dor. Como assim, Senhor? O Senhor me chamando de cachorrinha. Como assim? É muito bom estudar o texto no original, porque aqui a ideia, embora esteja no diminutivo, não está falando de cachorro no sentido mais negativo que você possa imaginar. Não sei se alguma das irmãs aqui tem o seu animalzinho de estimação em casa. Eu tenho aqui em casa um cachorrinho de estimação, que é uma festa para nós. Sempre quer ficar do nosso lado. E eu coloquei uma mania nele que agora é difícil tirar. Todas as manhãs, quando eu vou tomar café, ele fica arranhando a porta, querendo entrar, porque ele sabe que eu estou na mesa tomando café. E o que é que ele quer? Os pedacinhos de pão que eu jogo para ele. Eu acostumei e agora não tem jeito de tirar mais. A minha esposa mesmo diz, quem mandou você colocar essa mania? Agora, todo dia, o nosso cachorrinho quer comer as migalhas que eu jogo no chão para ele. Claro que eu estou falando isso de uma forma ilustrativa, mas o que Jesus disse para essa mulher não foi de forma assim, escandalizando, chamando aquela mulher da pior espécie possível de cachorro. Mas ele está dizendo assim, olha, assim como a casa de um senhor, de um dono, tem um animalzinho de estimação, que fica ali rodeando a mesa, e ele só come aquilo que cai da mesa do senhor, ou que uma criança joga. Eu não posso tirar o pão da mesa e lançar para os cachorrinhos. E ela fala para ele, demonstrando a sua fé, demonstrando a sua perseverança, outra virtude dessa mulher. Ela clama ao Senhor. Ela veio com um objetivo no seu coração, buscar socorro em Jesus. E ela é perseverante. E ela diz assim, eu sei, Senhor. Diz aí o texto, versículo 27. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É como se ela dissesse assim, Senhor, tudo bem. Eu aceito a migalha. Eu aceito um pouquinho da sua ação na minha vida. O Senhor atendendo o meu clamor, curando a minha filha, libertando a minha filha daqueles espíritos malignos. O Senhor me socorrendo, não tem problema, Senhor. Eu me contento com as migalhas que caem da tua mesa, Senhor. Não precisa me dar um banquete, Senhor. Eu me contento com pouco. Mas me ajuda, Senhor. Me socorre, Senhor. E Jesus olha para aquela mulher e diz, ó mulher, grande é a tua fé. Desde o início, Jesus já sabia qual seria o final dessa história. É interessante que essa mulher não pertence à comunidade dos judeus, como eu já disse. Me faz lembrar um outro personagem da Bíblia, o centurião. Lembram do centurião que envia os anciãos até Jesus, porque o seu servo está enfermo e a enfermidade poderia levá-lo à morte. E ele disse que não era digno de ir até Jesus. Mas depois ele mesmo falou, eu não sou digno nem de ir até Jesus, e muito menos recebê-lo na minha casa. E ele manda outro servo até lá, Jesus, e diz, Senhor, não precisa vir na minha casa. Eu não sou digno de te receber aqui. Eu tenho funcionários, soldados, servos subordinados a mim, e eu dou ordem e eles executam. Basta uma palavra tua, Senhor, e o meu servo ficará curado. Sabe o que Jesus falou naquele dia? Eu nunca vi uma fé como essa em Israel. Certamente aqui também nesse episódio, Jesus está olhando para esta mulher cananeia, cirofenícia, uma mulher grega, uma mulher do povo gentil, mas que está depositando a sua fé. Nossa irmã Vânia já cantou um dos cânticos, e é maravilhoso. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Somente nele nós devemos depositar a nossa fé, mesmo que aparentemente, às vezes, Deus pareça estar em silêncio, ou você achar, de acordo com o seu relógio, que Deus está demorando em ouvir o seu clamor, que Deus está demorando a atender o seu pedido de socorro. Não pare de orar, minha irmã. Não desista. Enquanto houver esperança, clame pelo seu filho, ore pelo seu filho. Eu vou falar algo aqui que pode parecer forte, mas acontece.
Tem muitas mães que às vezes podem não ver a resposta da oração delas em vida. Vão orar a vida inteira pelo filho, pela filha, pela conversão, para que aquele pródigo, aquela pródiga volte para a casa do pai. E às vezes, minha irmã, isso pode acontecer comigo e com você, Deus pode nos levar. Eu tenho tantos testemunhos ao longo desses 20 anos do pastorado de filhos que voltaram para o caminho do pai quando Deus levou a mãe. Há alguns anos atrás, um homem já de mais de 50 anos, eu estive acompanhando a sua mãe no leito de dor. A sua mãe veio a óbito, uma serva de Deus na igreja, professora da escola dominical. Ficou viúva, tinha um filho único, e o seu filho, infelizmente, se desviou, foi curtir a vida com a história do filho pródigo. E aí aquela mãe sempre orava pelo seu filho. E eu o conheci num dos cultos que ela marcou na sua casa. Ela ficou enferma, ficou hospitalizada, e ela sempre orando. Eu ainda creio que o meu filho vai voltar, pastor, que o meu filho vai voltar para os caminhos do Senhor. Ela veio a óbito, teve um momento do velório, fizemos um culto. Uma semana depois que tinha sepultado aquela irmã, o filho dessa irmã marcou um atendimento pastoral comigo na igreja. Entrou no gabinete pastoral e, primeiramente, ele entrou em choro compulsivo. Chorou e disse assim: pastor, hoje eu vim cumprir um sonho da minha mãe. Aí eu falei: pode falar, filho. Ele falou assim: eu vim me render aos pés de Jesus. Eu sei que a minha mãe anelava muito por isso, ela não pôde ver eu fazer isso, mas Deus está vendo agora o que eu estou fazendo. Eu estou voltando para a casa do Pai, eu me rendo aos pés de Jesus. Deus ouviu a oração daquela mulher, como Deus escuta a minha e a sua oração também. O clamor de uma mãe aflita. Jesus então disse para aquela mulher: faça-se como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Irmãos, o nosso Senhor Jesus pode todas as coisas. Tem alguma mãe aqui entre nós acompanhando ou que assistirá futuramente essa transmissão, que está com o coração apertado nessa tarde, que está com o coração aflito nessa tarde? O Senhor é contigo, minha irmã. Jesus está também ouvindo o seu pedido de socorro. Às vezes ele ficará silente. Não se desespere com o silêncio de Deus. Às vezes você não vai entender, por que, Senhor, o Senhor está falando isso? Por que o Senhor está falando que os cachorrinhos comem das migalhas? O Senhor está me diminuindo. Mas você pode dizer como aquela mulher: eu me humilho, Senhor, eu aceito sim ser uma cachorrinha, um cachorrinho de estimação do meu dono, mas eu quero comer das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Eu queria te dar oportunidade agora. Eu não sei o nome do seu filho, da sua filha, já oramos, é verdade, intercedendo pelos filhos e filhas, mas você agora que está me ouvindo, talvez os seus filhos estão bem, louve a Deus por isso. Pastor, minha família está aos pés de Cristo, aleluia. Mas se vocês não têm essa realidade, têm filhos afastados, filhos que ainda não se entregaram a Jesus, nós vamos orar agora. Mas está tudo bem com você, minha irmã? Ore pelos seus netos, ore por alguma criança da igreja, por algum filho que você sabe que está afastado, por algum pródigo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e de todas as igrejas que têm acompanhado o Mulher Esperança. Eu vou deixar por alguns instantes um silêncio para você orar. E logo em seguida eu estarei orando e impetrando a bênção. Que esta mensagem fale ainda muito mais ao seu coração através da obra do Espírito Santo de Deus. Oremos silenciosamente por alguns instantes. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra que é um verdadeiro bálsamo para o nosso coração. E a história desta mulher é um desafio para todos nós nesta tarde, especialmente para as nossas irmãs. Pois nos dias atuais, muitas mães também estão clamando ao Senhor, pedindo socorro a Ti, ó Pai, em função de seus filhos e filhas, que muitos estão afastados dos Teus caminhos. Talvez a natureza do problema seja outra. Talvez não seja um caso semelhante dessa mãe que clamou ao Senhor naquele dia. Mas essa mãe que está aflita nesta hora,
Ó Deus, ouve o clamor. Segundo a tua vontade, atende a oração da tua filha nesse momento. E eu entrego nas tuas mãos os seus filhos, suas filhas, seus netos, netas, todos os filhos pródigos da igreja, aqueles que estavam nos teus caminhos, mas infelizmente, ó Deus, foram viver uma vida lá fora. Assim como o Senhor tocou no coração através da história daquela parábola do filho pródigo. Toca nesses corações, Senhor, conduza essa 100ª ovelha para o teu aprisco, Senhor. Mas consola, Senhor, o coração dessa mãe que chora, que está aflita. Ó Deus, não deixe que o desespero, que a incredulidade domine esse coração, mas que essa mãe continue depositando a sua confiança, a sua fé somente no Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por essa tarde, por esse ministério das tuas servas ali da Igreja de Pinheiros, o Mulher Esperança. Que cada vida que está acompanhando agora, ao vivo, este momento, e que aquelas que acompanharão depois também esta transmissão sejam tocadas por ti, alcançadas pela tua maravilhosa graça. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e altíssimo Pai, e a comunhão, a unção do Santo e Divino Espírito repouse sobre cada uma de vocês, irmãs, sobre seus filhos, suas famílias e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra agora e para todos sempre. Amém. Obrigado, pastor Gilberto. E, de fato, o senhor falou essa tarde ao coração de muitas mães. Eu estive acompanhando aqui pelo chat também, e tem alguns pedidos de oração por filhos que estão afastados, mães que estão desesperadas pela filha que está longe, alheia às coisas do Evangelho, e eu tenho certeza que o Senhor falou ao coração de muitas mães. Muito obrigada, Deus agiu nessa tarde, e eu tenho um pequeno testemunho para dar. O nosso trabalho do Mulher Esperança, muitas mães pedindo oração, nós acompanhamos o caso de uma menininha que estava com problema sério de saúde, acompanhamos casos de filhos afastados, brigados com a mãe, com a família, e eu sou testemunha da resposta de oração positiva com a saúde dessa criança, e também como resultado da reconciliação do filho com a mãe, e até uma reunião de família tão agradável que eu pude participar num final de semana. E eu sei que foi resultado de oração. Deus tem agido de forma grandiosa no nosso trabalho, e eu conclamo todas as mães, as mulheres da nossa igreja que estão nos assistindo, a participar desse nosso trabalho, desse nosso ministério, que tem sido muito gratificante. Eu tenho certeza que muitas de nós têm recebido muitas bênçãos, têm visto muita coisa acontecer, muita resposta de oração. E quando estivermos ao vivo novamente, estivermos nos reunindo lá no templo, eu lanço esse desafio, que a gente possa participar ao vivo e a cores lá, que possamos dobrar os nossos joelhos pelos nossos filhos, pelos problemas uns dos outros, tá? Obrigada pela presença, pela participação de vocês, é sempre um prazer, e vocês estão convidadas a participarem na próxima terça-feira, estarem conosco novamente. Um bom resto de semana para vocês, que Deus nos abençoe e esteja conosco a cada dia. Um forte abraço a todos.